Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Muito obrigado pela sua sintonia no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TVUplay. Vá lá, interaja, traga a sua informação, a sua análise, a sua opinião. Meus convidados desta noite são Ariane Severo, ela está lançando Desvendando Chernobyl, a história de Nina, e vamos falar sobre esse livro no segundo bloco do programa. Eu abro com o jornalista Hilton Mombach, ele que sofre de uma síndrome, nós amigos deles, muitos de nós não sabíamos disso e agora nos deparamos quando ele resolveu colocar em um livro essa história toda. Quando o corpo grita, síndrome de pânico. Hilton Mombach abre o programa em instantes. No último bloco, vamos mais uma vez a Portugal saber o que acontece na Web Summit com o nosso enviado especial da TVU, né? O homem do Mapa Mundi, Henrique Heisler. Estas são as atrações de hoje. Fique com a gente. Meu primeiro convidado é Hilton Mombach. Hilton, eu te conheço há muito tempo, 7 anos que a gente convive junto, desde que eu estou lá no Correio do Povo, Rádio Guaíba, no mesmo prédio, fizemos vários programas juntos. Eu não sabia da história. Né? Acho que muitos amigos também não sabiam da história, dessa história que tu sofre de síndrome de pânico. Tu resolveu colocar em um livro. Boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, obrigado pelo convite, querido Felipe. Eu sofro de síndrome do pânico há mais ou menos uns 30 anos, não é? E eu fiquei 3 anos tentando em médicos ver qual era a causa, não é? E eles não identificavam. Então eu fiz vários exames de coração na época e não apontavam nada, até que a Judite, que é minha esposa, resolveu fazer um diagnóstico, não é? Diante do desespero, de que eu poderia estar tendo crise de pânico. E nós fomos então a um psiquiatra, isso tem uns 25, 26 anos, não é? Não precisou mais do que 2 minutos para fazer a identificação disso. E desde então, eu trato desta doença. E algumas pessoas sabem que eu sofro disso, não é? Mas não precisa um megafone para anunciar a doença, embora a terapia tenha me ajudado e tenha me alertado para que, se as pessoas mais próximas, né, souberem, meus familiares eu abro um pouco o leque, não são os filhos e a mulher, são os irmãos, né, se souberem, isso ajuda muito. E um tempo para cá, uns 4, 5 anos, eu resolvi abrir um pouco esse leque, né? E eu percebi que isso aí me ajudava bastante. Eu nunca pensei em escrever um livro sobre isso. Eu tinha muitos conceitos e preconceitos sobre escrever um livro, sobre a exposição que isso poderia trazer. Mas os filhos foram crescendo e o psiquiatra sugeriu, poxa, por que tu não escreve um livro? E eu submeti essa ideia, a avaliação dos familiares aí, e eles aprovaram imediatamente. Sabe que nós estamos ali, Felipe, com uma geração, essa geração que está vindo ali, eles são desprovidos desses conceitos que nós temos, né? de encaixar as pessoas, encaixar ela e engavetar, não é? O
cara que tem um problema na cabeça, necessariamente é rotulado disso ou daquilo e tu bota numa gaveta, é isto, não é? Então a pessoa fica marcada com isso. Sim. Eles não têm esses rótulos. E eu fui percebendo, não. Por que não? Porque quando eu tive o diagnóstico de síndrome do pânico, eu lembro que era por tinha uma feira do livro na época. E eu procurei livros sobre o assunto. Encontrei um do médico americano, mas era uma linguagem de médico. Técnica. Técnica. E ali tinha naquele livro os 13 sintomas de alguém que tem pânico. Eu não me enquadrava naqueles sintomas. Eu não tenho taquicardia, eu não suo, não é? Eu não tremo, eu não me enquadrava nessas questões. E aí eu tomei coragem, escrevi o livro e fui lá no Mário Martins. Eu conheço as pessoas do Mário Martins. Procurei o Gil Ducati, o Facundo, para que eles dessem um depoimento sobre a doença. E, para minha felicidade, eles haviam realizado um trabalho com base em Freud, que sofria do síndrome do pânico. E esse trabalho eles agregam no livro. O que eu descobri com o tempo é que a síndrome do pânico é uma das tantas fobias que tem por ali, não é? E mesmo a síndrome do pânico, ela é diferente de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso. E nós temos até síndrome do pânico, síndromes pontuais, em pessoas que têm isso por estresse ou por qualquer motivo. Tá. A minha é uma questão química, é de serotonina. O livro, a vida de quem sofre disto, ela é pesada demais quando não se sabe a doença. Então, o que eu procurei fazer no livro? O final, ele é o mais feliz possível para quem tem isto. Eu relato o começo, a descoberta, o início do tratamento com comprimidos, depois o começo, a sequência, abrindo mão dos comprimidos, sempre com acompanhamento médico, o progresso que isso dá com a prática de um esporte, eu faço natação todos os dias, o progresso que isso te dá com uma alimentação boa. Eu me policio, hoje eu bebo 2 litros de água por dia, que eu não bebia. Eu convivo extraordinariamente bem com os meus amigos e com a minha família. E isto tudo funciona como um remédio também contra a síndrome do pânico. Eu chego agora a passar um ano, às vezes, sem ter uma crise. No início lá, há 30 anos, de quanto em quanto tempo era essa crise? Era quase todos os dias. Quase todos os dias. A partir do momento que tu começou a tratar, cerca de 25, 26 anos... Com os remédios. Com os remédios. Aí elas estancam. E essa é uma notícia boa para quem tem isso. Tá. Os químicos entram com os remédios, eles estancam. Exatamente. Tu quis vencer a doença e os químicos. Foi para esporte... Eu, em parceria com o psiquiatra. Sim. Mas aí tu fez as opções. Bom, vou estancar, não quero avançar, mas não quero ficar dependendo dos químicos. Por quê? Vou fazer esporte, vou fazer outras atividades. A recomendação de juntar essas coisas, esporte e alimentação e tudo, foi do próprio médico, próprio psiquiatra. Porque há uma tendência. Quando tu não domina essa doença, e quando ela te invade, há uma sugestão de que a bebida alcoólica possa fazer bem. O que ela faz? O álcool ele faz uma espécie de lavagem no cérebro e ele potencializa
o ataque de pânico, né? Para quem está nos ouvindo e vendo, eu estou falando num caso específico, Claro. que é o meu caso. Cada Claro. caso é um caso. Potencializa. Procure o seu médico. Exatamente. Não, ninguém Procure aqui o seu médico. Não. No meu caso específico, potencializa. Ele inviabiliza o álcool se eu tiver na iminência de um ataque de pânico. Tá. Então, e por que o comprimido? Aí foi uma ideia minha e eu posso estar completamente equivocado nessa ideia. Mas se tu está equivocado com o teu psiquiatra junto. Não, no que eu vou dizer. A questão tá. do comprimido, nós temos o quê? Quando nós temos uma gripe muito forte, nos receitam antibiótico pontualmente, mas os médicos sempre alertam que o antibiótico tem que ser tomado pontualmente na doença, porque senão o teu organismo se torna mais resistente para isso. Certo. O que eu imaginava e sugeri para o médico? Sempre há o medo de que o comprimido não vá funcionar. É um pavor. Eu sugeri para ele o seguinte: se eu abrir mão do comprimido e tomar o comprimido, na iminência, e isso só com o tempo a gente sabe, Sim. Não é a iminência do ataque de pânico, quando eu precisar do comprimido, ele não vai fazer um efeito maior, mais rápido? Isso eu não sei, mas tem lógica esse pensamento. Então é uma forma de também de prevenção, ou seja, quando eu precisar do comprimido, ele vai fazer efeito. Eu não vou ter necessidade de aumentar o comprimido. Certo. E até porque, Felipe, todo comprimido, para tarja preta, para essas questões, particularmente, não é? Eles tiram a naturalidade. Não é? Eles tiram a naturalidade. Então, vamos lá, no meu caso, deu certo. Na primeira vez que nós diminuímos a carga de comprimidos, eu tive uma crise, voltamos, e aos poucos nós fomos retirando e hoje eu vivo sem comprimidos. Mas em circunstâncias específicas, por exemplo, eu vou a Garibaldi visitar a minha mãe. Emoção pura. Aí eu já sei que a chance de eu ter uma crise de pânico é muito grande. Então eu saio de Porto Alegre e tomo um comprimido. Isso é em função de emoção, que tu sabe assim? Não. Isso é inominável. Inominável. Assim como eu posso estar bem em todos os setores, no trabalho, em casa, com meus amigos, em todos os setores eu estou bem e não acontece nada, eu posso estar maravilhosamente bem e acontece. De uma hora para outra. Porque no meu caso específico, o cérebro, por uma questão de falta de serotonina, ele dispara uma mensagem, e a mensagem é o seguinte: tu estás morrendo. E eu estou morrendo. Por exemplo, quando eu estou morrendo, se alguém fala em água, ou tomar banho, ou toma água que passa, agrava imensamente minha crise, porque eu estou me afogando, eu estou morrendo. Eu não posso pensar em água se eu estou morrendo. Aí isto já tive crise de 6 horas. O que tu aprende? O que o psiquiatra te diz é o seguinte: tu não queres morrer, tu não queres te matar, tu não queres cometer suicídio. Tu queres acabar com este sofrimento. E são coisas distintas. Só que, e se o sofrimento não termina? O fato de eu tomar o comprimido não dispara em mim uma mensagem: olha, daqui meia hora vai passar. Não. Sim. Não. Não dispara isso. O cérebro continua mandando a mesma mensagem: tu estás morrendo, tu estás morrendo, tu estás morrendo. E aí, o que eu faço?
Se eu estou perto do supermercado, eu entro no supermercado e começo a olhar as prateleiras, tentar gravar nome de produtos, marcas de produtos, preços, para ver se o meu pensamento Absorve outra coisa. absorve outra coisa. Entendi. E quando não absorve, enquanto não absorve, ou enquanto o comprimido não faz o efeito, tu vive esse pesadelo. Hilton, bom, chegou no momento que tu diz o seguinte, vou colocar isso no papel. Isso. Foi, consultou a tua família, é um dos capítulos do livro, então tu conta isso, conversou com teus 3 filhos, conversou com a tua esposa, todos te apoiaram. Isso. Coloca no papel. O teu caso, mas tu foi pesquisar mais sobre o assunto. Pegou o doutor José Fagundo, pegou o doutor Gildo Katz, né? Foi entrevistar eles, foi conversar, eles participam do livro. Quem lê o livro, lê a história só do Hilton ou lê sobre síndrome do pânico como um todo, né? Porque é o que você disse, olha, cada caso é um caso, o meu caso é dessa forma, outro caso que pode estar nos assistindo é de outra forma como se manifesta, procure o médico, já está bem claro isso. Mas como é que foi para ti colocar no papel? O título do livro é Quando o Corpo Grita. Não é quando o meu corpo grita, é quando o corpo grita. Certo. Na terça-feira, dia do lançamento no chalé, no dia foram vendidos quase 200 exemplares. No dia. Nós tivemos no chalé 200 pessoas buscando autógrafo e 200 pessoas relatando fobias idênticas, de pessoas de 18 a 84 anos de idade. Aquele livro técnico que tu comprou lá na feira, que tu leu, que tinha 13 indicações, que tu não fechava, aquilo serviu assim, bom, esse aqui não é o livro que eu quero fazer. Não. Não. Não, o teu livro é um livro de jornalista. Tu é na primeira pessoa, é o meu caso específico. E tu tem um texto fácil, quer dizer, as pessoas vão poder ler e entender, a partir do teu caso, outros casos. Vão entender perfeitamente e o livro, embora não fosse esta a pretensão do livro, não é? Mas ao concluir o livro eu percebi que eu tinha sido feliz. Feliz na sequência da narrativa. O livro começa pesado, mas ele termina com um final feliz diante da circunstância. Então, quem lê e padece de uma fobia parecida ou igual, são tantas as fobias, ele começa sentindo o drama dele no livro. Não é? Ele se identificando com o drama dele no livro. Mas ele vai percebendo que há uma luz no final do túnel. Com medicação, principalmente, ou sem medicação, mas que há uma luz. E isso, para quem tem essa doença, é um alento. Quando, na minha primeira consulta, o psiquiatra disse, isto tem cura, eu quase desabei, eu quase chorei, de tão feliz que eu estava. Eu e minha família. Sim. Porque quando a Judite identificou a doença, quando ela disse, eu acho que é pânico, ela relata hoje que eu chorava muito por telefone. Eu estava de pé descalço, sem camisa de calção, em frente à Zef da URCS, e aí te passa um monte de pensamentos, e aí ela relata que eu liguei chorando, tu não sabe mais em quem te apoiar. E quando o psiquiatra diz para ti, isto é síndrome do pânico, a primeira coisa que tu diz, não pode ser. Eu não tenho isso. Eu sou um cara normal. Como se fosse anormal, tu tem problema na... Claro. Aqui são... As pessoas acham normal ter problema no coração, que é um órgão só, e acham anormal ter um problema na cabeça, onde são trilhões de fios desencapados. Aí, neurônio para tudo. Trilhões de neurônios para tudo calado. Aí elas acham anormal que batam um neurônio com o outro, que se perde um fio com o outro, que desencape um fiozinho e tal e tal. E isso não pode ser normal, tá bem. Coração, pulmão, rim, isso é tudo bem. Agora, aqui, essa parte que poucos entendem, então estão descobrindo até hoje. É mais complexa. É isso aí. Essa não pode ter problema, né? Porque é aquela coisa do homem, principalmente homem, não é? Ou mulher, puxa, tem que ser forte. Mentalmente forte. Tu tem que te curar disso, não é?
através da força do pensamento. Mas, então, por tabela, eu não teria que curar os outros problemas do coração, do rim, do fígado, por tabela, se eu sou tão forte assim? Aí, quando ele disse, tu tens síndrome do pânico, essa foi a primeira ideia. Todos os meus preconceitos lá de Garibaldi, não é? Poxa vida, então eu tenho um problema muito sério, porque aquela coisa, eu sou louco então. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é por aí. Bom, a situação é a seguinte, no teu caso se manifestou lá na ESEF, já se manifestou dentro de avião, tu numa cobertura jornalística, Isso. voltando do Japão. Isso. Cara, tá no ar, voltando do Japão, quer dizer, tu tá em algum lugar do planeta e tu sabe que tu vai ficar mais 5, 6 horas dentro do avião, deve ser um horror, né? Como é que é isso, assim, Não, no Japão, essas situações? Assim? No Japão foi assim. Eu sentei na minha poltrona e no momento que eu sentei, em um segundo, eu estou tendo um ataque de pânico. Um segundo. Não tinha iniciado Não tinha iniciado o voo. O voo não tinha decolado. Não. Aí, na minha sacola, eu tenho um comprimido, tenho os comprimidos. Tomei o primeiro comprimido. E continua entrando gente, pessoas buscando seu assento e tal. E aí eu digo, bah, agora sim. Aí eu tomei o segundo comprimido. Aí eu vi na cortina o médico do Internacional. O Crescente, que estava no Japão, era o Crescente. É, o médico do Internacional. Aí eu disse para mim mesmo, eu vou levantar e vou falar com o médico do Internacional. Mas aí eu também já formulei tudo. O que o Crescente vai dizer para mim? Hilton, toma teus comprimidos. Ou desce do avião e fica aqui. Aí a minha alternativa, se isso não passar até as pessoas sentarem, eu vou descer. Quem estava contigo era o Haroldo e o Rec pela Guaíba. Tu estava sozinho pelo Correio. Eu estava pelo Correio. É. Eu estava o Ricardo Jussi também pelo Correio. O Ricardo Jussi, fotógrafo pelo Correio. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pedir para descer, não é? E isso me aconteceu indo. Eu fiz a Olimpíada de Barcelona em 92, né? Bom, em 92 eu ainda não tinha o diagnóstico da doença. Mas eu tomava um comprimido que chamava-se calmosteno, dado por um médico. Amigo meu que dizia, eu não sei o que tu tens, não é coração, eu vou te receitar isso aqui porque eu sei que isso aqui é um tranquilizante, tá bem? E aquilo nas crises fazia efeito e eu viajei para Barcelona com o tal do calmosteno esse. E fiquei numa casa de família e na primeira noite eu tive uma crise de pânico. Arrumei todas as minhas malas, chamei a dona da casa, a Núria e o Pedro, e disse, eu estou indo embora, estou voltando para o Brasil. Não, mas o que houve contigo? Eu disse, eu tenho uma sensação de morte, eu vou embora. Mas para onde é que eu ia embora? Avião não tinha aquela hora, mas tu tem que sair, tu tem que ir para algum lugar. Aí a Núria foi conversando comigo, o comprimido foi fazendo efeito. Aí no outro dia eu fui me desculpar e ela disse, olha, Hilton, eu tenho a mesma coisa que tu desde que meu filho morreu. Morreu 1 ano, um acidente de moto. E hoje eu acordo cedo, com isso que tu tens, eu tenho que caminhar, eu tenho que esparecer, porque eu tenho essa sensação de morte que tu tens. Aí eu fiquei com eles 40 dias. Ela tinha um trauma, né? Tu não tinha um trauma. Eu não sabia o que eu tinha ainda. Sim, é. Eu fiquei com eles 40 dias. Eu digo, eu vou para a França, né? Peguei um trem, fui para a França. No caminho, me deu uma crise de pânico. Liguei para a Núria, eu posso ficar com vocês mais um tempo? Óbvio, vem para cá. Terminei ficando na Espanha mais um tempo. Não tive coragem de seguir viagem. Porque ali, com ela, eu estava seguro. Tinha alguém que compreendia a minha doença. Esses fatos todos estão relatados no livro? Todos. Toda essa história está no livro. Com início, meio e um final feliz. Feliz. Hilton Momback, muito bom te ter aqui.
É muito bom saber que tu está bem. Eu não sabia da doença mesmo. Eu fiquei sabendo a semana passada quando eu vi na página do Correio do Povo já o anúncio do livro. E aí eu estava com o Juremir, o Rogério na rádio. E eu disse, olha que o Wilton vai lançar um livro. E aí fui ver o que era o livro ali e tal. E aí o Juremir disse, não, é meu convidado, segunda-feira no programa, o livro é sobre síndrome de pânico, ele sofre de síndrome de... E eu assim, né? Mas... no caso, é um bom relato e é um relato que, como o Wilton disse, é o seguinte, não se encontram relatos desse tipo na literatura. São raros os relatos desse tipo na literatura. Bom, o livro já foi lançado no Chalé da Praça 15, está à venda na Feira do Livro e também na loja do Correio do Povo, na Caldas Júnior 219. E na Feira do Livro, o senhor volta para uma sessão de autógrafos na segunda. Na segunda-feira, às 17h30. O Facundo contou, ali no programa do Juremir, José Facundo contou que já no final da vida, o Chico Anísio resolveu gravar um depoimento para a Associação Brasileira de Psiquiatria, tomou coragem e contou que ele sofria dessa doença também a vida inteira e se arrependia de não ter relatado isso antes. Não é? Criou tantos personagens queridos, não é? Exatamente. E diz que padeceu a vida inteira disso. É uma doença silenciosa. Silenciosa. Daquelas que a gente tem que pegar realmente e procurar o médico para ter o diagnóstico. No livro eu cito bulas, não é? Mas porque eu tenho a convicção de que, a certeza, só citei os remédios, alguns que eu eventualmente tomo, porque a venda é proibida, não é? Quer dizer, claro. só consultando um psiquiatra. Certo. Wilton, obrigado mesmo pela presença. Obrigado e obrigado pelo convite, relato. Felipe. Obrigado. Obrigado. Foi bom participar do programa. Excelente. Gostei muito. Não, e o bom de entrevistar jornalista é que tu emendou a primeira, segunda, terceira, quarta pergunta que eu tinha feito, já contando, e eu assim, não vou atrapalhar, porque ele já está tranquilo, né? Ele está tranquilo, deixa ele, não é aquele cara, vou perguntar isso, agora eu vou cortar. Não tem que ficar preocupado com a pergunta, né? Tem que ficar preocupado com o corte. O jornalista fala. Tá tranquilo. Wilton Momba, que conversou comigo no primeiro bloco, Nina, desvendando Chernobyl, é o assunto segundo. Só para lembrar, segunda-feira, 5h30 da tarde, na Praça de Autógrafos da Feira do Livro, o Wilton Momba autografa Quando o Corpo Grita, Síndrome do Pânico. A gente volta em instantes com Ariane Severo. Comigo, Ariane Severo, que está lançando nesta sexta-feira, na Feira do Livro, Nina, Desvendando Chernobyl. E ela participou da oficina de criação literária do Alci Cheuich. Tudo bom? Boa noite. Bom. Prazer te ter aqui. É um prazer estar no programa. Fez a oficina antes de casar com o Alci ou depois de casar com o Alci? Tá aqui, a oficina de... Eu tenho que perguntar isso, né, tia? Não, claro. Eu sou um indiscreto por natureza. Não, eu faço oficinas de criação literária desde 2009. Já participei de várias oficinas. Recentemente, eu citei uma oficina para quem quer produzir o seu livro individual, né? Que já participou de outras. Ano passado fez uma coletânea de contos e então, da Nina, Desvendando Chernobyl. Mas eu reencontrei o Alci de Caçapava, né, amigo do meu pai, conheço ele há muitos anos, desde uns carnavais na minha residência, mas eu reencontrei o Alci nas oficinas de criação literária. A literatura era uma paixão e já juntou tudo? Juntou. Duas paixões nesse caso. Sim. Tá bem. Ariane, Nina Desvendando Chernobyl. Por que mexer com Chernobyl tão distante? Negócio lá na Rússia. O que tu foi criar algo assim? Bom, primeiro eu não acho tão distante, porque os efeitos de uma catástrofe como essa vão durar milhões de anos. Ah, perfeito, né? Isso sim. Mas, na verdade, eu entrei em contato com um livro, né, da Svetlana, que é o Nobel de Literatura de 2015, que é Vozes de Chernobyl,
né? Ela é uma jornalista, escritora, e ela coletou algumas entrevistas, né, de pessoas que sofreram essa catástrofe. Foi colhendo essa entrevista ao longo dos anos e fez um livro, né, e me impactou muito. Porque como que eu não sei de uma tragédia dessa? Como que eu não sei os efeitos de um desastre desse, que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar? Isso é interessante, né? Porque Chernobyl é uma das maiores catástrofes do planeta. Né? Vamos pegar assim, um exemplo de Mariana há 2 anos. O que aconteceu em Mariana? Rompimento de uma barragem. O mundo inteiro ficou sabendo. Só que Chernobyl, você tinha uma ditadura lá, você não tinha uma situação de chegar, jornalistas chegarem para fazer naquele momento, transmissão. Né? Depois teve ainda nos Estados Unidos, 3 Mile Island, teve outras situações graves, né? Mas era uma situação complicada para você fazer a cobertura, inclusive. Né? O planeta não sabe até hoje, não acompanha até hoje a história de Chernobyl no dia a dia, não está na nossa cabeça. Não, né? Não. Eu acho o trabalho dela primoroso, né? A gente sabe que foi por causa desse trabalho, que é esse livro aqui, que ela conta a história oral, né, do desastre nuclear. E claro que é muito diferente do que aconteceu em Mariana, mas no momento que eu peguei isso aqui, não, claro, né, não, assim, já tinha explodido Mariana. Hoje a gente tem informação de tudo quanto ela... Naquela época não tinha, né? Você muita tem coisa foi ocultada, estatísticas que não são verdadeiras, né? Até hoje, assim. Mas isso eu acho importante, porque ela não ficou nos relatos científicos, nem naquelas relatos oficiais. Foi entrevistar as pessoas. Muita gente já morreu. As histórias, né? Ela foi contar as histórias das pessoas que sofreram por aquilo. Isso. E aí eu queria contar isso de uma outra maneira, né? Porque ela já contou, já fez as entrevistas. Queria poder contar isso de outra maneira e, ao mesmo tempo, trazer isso para a nossa realidade. Recente acontecido o desastre de Mariana, né? O Nobel dela é 2015, o desastre foi agora, que fez 2 anos. E me preocupou que nós também temos a Angra dos Reis aqui, e eu comecei a pesquisar e achei que seria interessante poder contar isso de uma outra maneira, com romance histórico, trazendo isso de uma forma mais simples, né? Que pudesse abranger um número maior de pessoas, alguém aqui do Brasil poder falar sobre essa questão neste momento, eu achei que era importante. Quem é a personagem Nina? Por que uma menina? Por que não um ancião? Por que não... É assim, a Nina, ela é uma psicanalista e ela vai para a Rússia porque quer ajudar as pessoas que estão sofrendo a catástrofe de Chernobyl. Ela vai para lá no momento da catástrofe, né? Isso foi em 26 de abril de 1986. E ela pode ir para a Rússia porque ela nasceu na Rússia, né? Essa é uma das personagens que eu criei, que é o meu fio condutor. Ela é filha de um casal de gaúchos que foram estudar na Rússia. Então ela ficou lá até os 7 anos, ela fala perfeitamente o idioma, e ela fica comovida com a tragédia e ela resolve que vai para a Rússia para ajudar, né? Então, através dela, ela vai para uma ONG internacional que recebe as pessoas que foram evacuadas e a partir dali ela fica muito mobilizada com toda essa situação, mas vai conhecendo pessoas e vai, através dela, eu vou contando toda a história. Num tempo real, né? Um romance que é contado num tempo real. E criei outros personagens, porque como é algo muito amplo, eu não poderia contar isso só através da narrativa de um personagem. Então, criei vários personagens, eu conto através do ponto de vista dos animais, que foi um aspecto que me chocou. Todos os animais foram abandonados, inclusive os animais de estimação. Depois do livro da Svetlana, que foi o que te impactou, né? Onde é que tu foi buscar mais fontes de pesquisa? Pesquisei muita coisa. Tá? Pesquisei, por exemplo, ela não fala sobre como é que aconteceu o acidente, porque isso não interessava para ela, no país dela isso foi documentado, mas eu vi documentário em russo, né, que consegui uma tradução. Eu tinha alguns pontos de partida que me ajudaram, né? Eu li muita coisa, porque a gente não pode falar de um trauma coletivo sem pensar, né, em tudo que aconteceu, né, com os judeus, né? Então, li muita coisa sobre isso. Li muito sobre trauma, porque eu sou uma psicanalista, trabalho com a questão do trauma, né? Pesquisei, entrevistei muitas pessoas, porque tinham aspectos, algumas brechas no livro dela que eu fiquei me questionando, porque a gente não pode abordar tudo no livro. E eu pensei em ir por ali.
Então, entrevistei veterinários para poder saber melhor sobre como seria essa questão da radiação nos animais, sobre o comportamento animal, porque eu não sou uma especialista. Queria fazer uma cena de pescaria para falar sobre a questão dos animais. Entrevistei pessoas que entendiam de pescaria, falei com biólogos, várias entrevistas, como é que seria sair da terra, porque o que me impactou é que isso aconteceu numa zona que era rural. Então as pessoas viviam da terra, plantavam, tinham seus animais ali e tiveram que sair, nunca mais voltaram para suas terras. Em Caçapava, tu morava em zona rural? Sou de zona rural. Né? Nina é teu alter ego no sentido de... Não, ela é psicanalista? Sim, eu escolhi ela porque alguma coisa eu tinha que me agarrar, que eu conheço bem. Certo. Eu conheço bem essa profissão. Então Certo. ela é uma psicanalista, então o trabalho que ela vai fazer lá eu conheço. Né? Alguma coisa da gente sempre tem em tudo que a gente escreve. Né? Mas a Nina não sou eu. Né? A Nina é um condensado de uma série de coisas, de mulheres, que eu acho assim que tem uma preocupação. Mas o legal dessa história também é que o fio condutor é a Nina e é um diário da mãe dela, porque a Nina também vai para a Rússia para tentar resgatar uma história pessoal dela. Né? Esse relacionamento dos pais foi efêmero, né? Eles se separaram, ela não sabe o motivo, é uma situação que foi muito traumática para eles também e uma situação de que ela desconhece. Ou seja, há histórias dentro da história. Sim, sempre tem. Sempre tem. Tem a complexidade da Nina e tem a complexidade de Chernobyl. Sim. E as consequências de Chernobyl. E eu vou trazendo também desses diversos personagens, eu também vou trazendo os dramas que eles viveram. Eu não poderia concentrar tudo que aconteceu num personagem só, né? Eu tenho também, por exemplo, um personagem que é um cineasta, então, como é que eu ia recriar alguma cena se eu não fui lá, se eu não vivi aquilo lá? Eu não posso contar do jeito que a Svetlana fez. Então, criei um personagem que é um cineasta, ele foi para lá, foi dos primeiros jornalistas estrangeiros que chegaram na Ucrânia, então, através dos documentários dele, eu recriei aquele ambiente, né? Porque a gente trabalha com personagem, ambiente e ação. Então, foi assim que eu recriei o ambiente. Deixa eu voltar essa foto da capa aqui, porque senão essa aqui é uma... desculpa, essa arte da capa, que é uma arte do Marco Senna, né, sobre uma foto. Ele colocou, na verdade, uma menina, que essa menina está aqui, essa menina não está na foto original, né, uma roda gigante, né, que existe. Sim, né? Isso é na cidade de Pripyat, tá? É uma cidade fantasma, uma cidade que virou símbolo lá na Ucrânia, porque ela está lá intacta, né? Existem fotos que depois teve um fotógrafo que conseguiu ir até Pripyat com um drone, ele foi sobrevoando a cidade, tirou fotos, que isso qualquer um pode achar na internet. É impressionante porque a floresta tomou conta, onde eram as ruas, virou floresta ali. E esta é uma das fotografias que impacta, porque é um parque de diversões, aquela ideia de que onde havia toda essa alegria, está tudo em escombros, né? E o Marco Senna é um grande capista, ele recriou ali uma menina, porque sabe que tem, né, personagens... A Misha é uma personagem que é uma criança, é um personagem importante. Inclusive o seguinte, foi olhando a capa que eu peguei e escorreguei aqui na entrevista, na hora que eu falei menina, eu ia falar psicanalista da Nina. Né? Mas então, só para depois a Ariane já consertou e contou a história aqui. Como é que é escrever sobre algo, criar uma história primeiro, que é o fio do condutor, mas assim, ó, tu não foi lá. E tu me diz assim, Felipe, eu mergulhei, tudo bem, eu fui fazer pesquisa histórica, eu sei hoje muito do que aconteceu lá. Mas tu não viveu, a tua lembrança de... Isso era a tua adolescência, tu não tinha essa lembrança de Chernobyl, assim, quer dizer, porque foi só o livro da Svetlana, assim, não. Que... Ou tinha alguma coisa lá no teu cérebro, lá, assim, Chernobyl, isso aqui aconteceu, eu era jovem, não acompanhei. Mariana é um desastre socioambiental, né? Mariana é a maior catástrofe da história do Brasil. Do Brasil? É a mesma coisa. Mataram o rio. Sim. Não, a bacia do Rio Doce tem 700 quilômetros de extensão. Se pegar todos os afluentes, são 1.400 quilômetros, né? Toda a mata, né, ao redor foi destruída, toda a fauna, toda a flora, né? Por milhões de anos também. Nós vamos perder. Eu sou mergulhador, tá? Eu sou mergulhador. Tá. Eu estou até agora
querendo saber qual vai ser o impacto de Mariana em Abrolhos direitinho, porque Abrolhos também está uma confusão para mergulhar em Abrolhos, quem tem mergulhado lá, a respeito da lama de Mariana que se encontra ali. Entendeu? É um absurdo que fizeram. É um absurdo. Posso ler um fragmento aqui? Antes eu queria comentar que dia 5 agora fez 2 anos, então tem saído nos jornais, segunda-feira saiu muita coisa sobre isso em vários jornais, mas hoje inclusive saiu uma matéria, né, falando 2 anos depois da tragédia de Mariana, a qualidade da água na bacia do Rio Doce segue piorando. 88,9% dos pontos de coleta, tá, é ruim ou péssima a qualidade da água. E em 7 desses pontos, eles constataram que não existe vida aquática. Tá? Só o que aumentou lá foram os insetos, como a zíquina e a dengue. Tá? Mas eu queria poder ler um fragmento aqui do meu livro, se tu me permite. Tu leu o teu livro sobre Chernobyl. A Nina pode ir para Mariana? A Nina, sim. A Nina pode? Sim, ela faz uma conferência. Não, mas no próximo livro, isso que eu digo. Tu sabe que eu pensei muito disso, mas é que eu não gosto de me repetir. Né? Eu faço uma coisa e depois eu vou para outra sim, se for tratar de Mariana especificamente, ampliar Mariana... Sim, um livro. Tá, mas não seria a Nina o personagem que você usava? Ela não voltaria da Rússia para o Brasil? Não, a Nina é brasileira. Sim, né? tu falou isso. Assim, ela veio para o Brasil, os pais dela são daqui. Mas ela não voltaria para cá e ia se jogar em Mariana numa causa ambiental. Tá, eu viajei na maionese, deixa assim, vai para o teu... Não, o livro termina assim, ela volta... no livro... Sim, o livro termina na atualidade. Tá, e ela trata de Mariana. Trata de Mariana, ela termina aqui no Rio Grande do Sul agora, neste ano, de 2017, é quando termina o livro. Não, tudo bem. Tá, é toda uma trajetória dela. Mas a minha viagem era já um novo livro mais focado. Foi minha viagem, deixa. Sabe como é que era? A gente vai viajando, vocês criam as histórias, quem viaja é a gente, leitor. Qual era o trecho que tu ia ler, por favor? Tá, não, é da tua preocupação com o Rio Doce, eu gosto. Eu vou pegar uma conferência que a Nina faz, né, sobre Mariana em Belo Horizonte. Ela fala assim, por exemplo, na medida em que a lama atingiu os meios aquáticos, causou a morte de todos os organismos pela falta de oxigênio ou obstrução das brancas. Na região existiam 80 espécies de peixes nativos, 12 em extinção. A bacia do Rio Doce é considerada uma das mais importantes bacias hidrográficas da América do Sul. Os rios têm 700 quilômetros, com os afluentes correspondem a 1.400 quilômetros de margens, cujas matas têm que ser recuperadas e a regeneração é muito lenta. É importante lembrar que o rio não é apenas água em movimento, mas também funciona como transporte de nutrientes para o mar, que acabam sustentando diversos organismos. O processo de fotossíntese das algas será prejudicado e os recifes atingidos. Vários ecossistemas serão irrecuperáveis. Na foz do Rio Doce ocorre o encontro de correntes, formando o redemoinho. É uma área rica em nutrientes e reúne espécies marinhas de todo o mundo. Por isso se torna o ponto de desovas de peixes, o maior criadouro do Oceano Atlântico. É uma das regiões mais importantes do planeta. A chegada desses rejeitos de mineração significa o risco para todo o ecossistema do oceano. É isso. É o que eu estava te falando. É isso que me impulsionou, que tu me pergunta. Está chegando em Abrolhos, está chegando no mar, é bem isso aí. A Nina foi muito feliz na palestra dela em Belo Horizonte, é isso? É, ela faz em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. A temática está presente em ti no teu dia a dia? Tá, na tua preocupação do dia a dia. Quando tu encontrou a Svetlana dando isso assim, pô, meio ambiente é algo que me bate e que está faltando na literatura, alguma coisa assim? Chegou a pensar isso na hora? Como é que foi? Eu pensei que qualquer tema, eu tenho essa preocupação, assim, né, ética, assim, e achei que poderia ser importante um livro falar sobre essa questão ambiental. Nesse momento seria importante. Depois, nas pesquisas, eu acabei entrando em contato com Lutzenberg, óbvio, né, que eu já tinha escrito sobre ele em alguns contos, mas com a Magda Renner, né, e com a Giselda Castro, e encontrei algumas coisas muito importantes. Né? Elas, por exemplo, na época de Chernobyl, elas escreveram uma carta, né, para o presidente da República pedindo que acabasse com o programa nuclear no Brasil. Né?
E elas lutaram, né, para que nós e nossos filhos tivessem condições melhores de viver nesse planeta. Com certeza. Por sinal, é o seguinte, é excepcional, a Daniela Salé esteve conosco aqui, né, o documentário da Daniela Salé, e agora me falta o nome do outro diretor, a respeito do trabalho da Magda Renner e da... Eu sei, eu assisti já esse documentário, né? E essa documentação, eu falo também do Césios 137, que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia. Elas também se manifestaram e, se não fosse por elas, a situação teria sido muito mais grave, né? Estavam usando também o agente laranja como desfoliante nas hidrelétricas aqui do Brasil. Sem a participação delas, teria sido algo muito grave. Então, eu comecei a ter contato com essas questões ambientais, acho que é uma questão atual, importante. E é claro, né, como ser humano me preocupo, né? Mas como psicanalista, atualmente tenho uma preocupação muito grande com estes desastres, né, coletivos, em se poder ter algum tipo de intervenção, de poder ajudar, né, na minha instituição de ensino contemporâneo. Muitas pessoas ajudaram na tragédia da Boate Kiss, eu falo sobre isso, sobre a questão da impunidade também, que também em Santa Maria também não aconteceu nada até agora, né, como Mariana. Então, acho que é essa a preocupação no modo geral. Kiss também entra em algum trecho do Nina? Sim, quando eu venho para Porto Alegre eu falo, né, do número de mortes, do trabalho, né, o trabalho que é feito lá na comunidade não é diferente do trabalho que a Nina fez lá, né, em Chernobyl, quando ela tinha 25 anos. E ela seguiu trabalhando com esse tema, ela virou uma autoridade, né, que pode ajudar outras pessoas em outras situações de catástrofe. Bom, então vamos lá, gente. É o seguinte, tem Chernobyl, tem Mariana, tem Kiss, né, são temas atuais, são temas do dia a dia que nós temos que estar presentes, as questões, como tu disse, de meio ambiente, questões éticas, tragédias que chamaram a atenção do planeta, as três, né, porque realmente impactam. Né, e a Nina é o fio condutor nisso tudo. Isso. Né, ela como psicanalista, como querendo uma pessoa também querendo descobrir o passado dela, a relação dos pais dela, o que foram fazer na Rússia, como naquela época União Soviética. Sim, isso. Daí tem Ucrânia, tem geopolítica na questão toda também. É isso, né? Eu espero, assim, né, é um livro bem mais acessível, ele está custando R$30 na Feira do Livro, amanhã é o lançamento, né? Nós temos uma atividade cultural. Qual é a atividade? Que vai acontecer às 16h30, né? Como eu faço parte de uma oficina de livros individuais, somos 6 autores, cada um com seu livro individual. Então, nós vamos apresentar esse livro, né? Vai ser lá no Barbosa Lessa. Teatro Barbosa Lessa, no Centro Cultural Érico Veríssimo, na Andradas. Às 16h30. Às 16h30, então, 6 autores, a Ariane Severo e mais 5 autores, falando a respeito de Nina e os livros deles. E os livros deles. Tem 2 romances, os outros são coletâneas de contos, um totalmente diferente do outro, mas todos são alunos da oficina de criação literária Alciche Wish. Do grande Alciche para a feira. Isso. Tá. 5h30 da tarde, sessão de autógrafo. 5h30 na praça. Tá bem. Aline, prazer Foi um prazer muito grande. Sucesso na vida longa para Nina. Eu acho que vem aí Nina quer ajudar as pessoas. Eu acho que vem aí outros livros. Não sei porque bateu isso no meio da entrevista. Eu acho que ela é um personagem para vários livros. A gente volta em instantes falando direto da Web Summit. Conversei com a Ariane Severo. A gente volta em instantes sobre Web Summit direto de Portugal com o Henrique Heisler. E agora vamos direto a Portugal, saber o que acontece em Lisboa, no Web Summit. Quem acompanha o nosso colega aqui da TVU, âncora do Mapa Mundi, o grande Henrique Heisler. Henrique, prazer te ter aqui. Boa noite. Olá, Felipe. Boa noite a você, a todos os telespectadores do 21h30.
Há poucos minutos terminou a edição 2017 do Web Summit. Foi muito emocionante. Eu quero dizer para você e para vocês que eu me emocionei com a palestra do Al Gore. Críticas definitivas contra a política de Donald Trump. Ele foi muito diplomático, mas disse de forma definitiva que a política de sustentabilidade, a questão do clima, da temperatura, Donald Trump está fazendo um governo péssimo e até colocou as mãos assim, fazendo, por favor, na próxima eleição 2020, que o novo presidente volte ao Acordo de Paris, que Donald Trump rasgou o acordo assinado pelos Estados Unidos. Mas a plateia se emocionou, vibrou com a palestra do Al Gore e deu uma chave de ouro a esse evento que foi realmente sensacional. Outra informação importante, em primeira mão, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, um ex-catedrático, ex-reitor da Universidade de Lisboa, que é o presidente, é importante dizer, é um regime parlamentarista, o presidente ele faz toda uma composição política, mas não tem um poder real, é muito popular aqui em Portugal, e disse em primeira mão que a Web Summit vai ter o ano que vem, vai até 2020, ou seja, o acordo inicial eram 3 anos de Web Summit em Lisboa e foi confirmado a prorrogação até o ano de 2020. Isso é um ganho para a cidade, é um ganho para o país impressionante. Outro destaque de hoje, Felipe, foi a questão do ativismo. Algumas artistas de Hollywood, inclusive uma modelo da Victoria's Secret aqui de Portugal, falando da importância do ativismo dos artistas, da questão do gênero, da ecologia, do meio ambiente, etc. Algo também que no Brasil a gente acompanha muitas vezes de forma um pouco truculenta, mas é um debate que no mundo desenvolvido trabalha e funciona de uma maneira muito tranquila. E um tema também que funcionou muito, que é hoje uma grande quebra de paradigma, a grande disrupção do sistema bancário mundial são as criptomoedas, que é a mais conhecida é o Bitcoin, que hoje está valendo um valor bastante elevado, e a previsão é que essa ruptura do mercado bancário, nesse poder dos bancos em termos mundiais, vai nos próximos momentos, através da tecnologia, dos algoritmos e da maneira de disrupção da economia que está acontecendo de forma definitiva em todo o mundo, vai acontecer também. Portanto, o modelo, o que fica do Web Summit é exatamente isso. A tecnologia invadindo de forma definitiva nas nossas vidas, através da inteligência artificial, da robótica, mas por outro lado, trazendo para o ser humano a forma de fazer essa transformação através do ativismo político ligado à questão da ecologia, da sustentabilidade, da felicidade, do bem-estar, não só de cada um de nós, mas de toda a comunidade. E como ponto negativo, eu diria que o Brasil não participou do evento, ninguém falou do Brasil, ninguém falou da América Latina, e principalmente a vontade que me deu, Felipe e telespectadores, no momento que o Al Gore falava dessa importância mudança climática que o mundo todo está vendo, o Brasil é o pulmão do mundo e o Brasil não aparece. Portanto, se por um lado é negativo, por outro lado é extremamente positivo que existe uma janela impressionante em termos de startup, de tecnologia, que o Brasil é um país hoje em desenvolvimento, com uma grande desigualdade social, portanto a tecnologia pode abrigar e pode melhorar esse processo todo. Inclusive o Al Gore falou sobre a energia fotovoltaica, que na Índia mais de 200 milhões de pessoas que hoje não têm energia elétrica terão a um custo mínimo através da energia solar e fotovoltaica. Ou seja, o Brasil pode, mesmo não sendo um global player, mesmo não estando participando desses eventos internacionais, mas por outro lado um espaço de geração de renda, de emprego, de empreendedorismo, de inovação imenso. E me parece que esse é, Felipe, o nosso desafio, cada um de nós, de poder empreender, não só para o nosso benefício, mas para o benefício da comunidade, do brasileiro como um todo, para que o Brasil possa, quem sabe, no futuro próximo, fazer parte desse grande debate que é esse Web Summit. Portanto, o ano que vem, o Mapa Mundi estará aqui, eu estarei aqui e até 2020 e seguirei, porque é um evento extremamente emocionante, com um debate de alto nível e é bacana o Mapa Mundi e a TVU participarem com vocês. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos dias e com certeza também aí diretamente do estúdio de Porto Alegre. Um abraço, valeu! Realmente, evento maravilhoso. Obrigado por essas informações, Henrique. Uma excelente noite para você aí em Portugal.
a você aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, aonde nos acompanha no planeta pelo tvuplay.tv.br. Também uma excelente noite ou um lindo amanhecer, se você já está, por exemplo, lá do outro lado do mundo, na Austrália, na Ásia, onde a gente tem os nossos internautas acompanhando diariamente o 21h30. Obrigado a você pela sua sintonia. Tenham todos uma excelente noite. Até amanhã.